Filipenses capítulo 2, versículo 5. A minha esposa não pode estar aqui, irmãos, porque hoje está tendo um trabalho na igreja e é voltado às irmãs, por isso que ela não pode estar aqui nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Pode se sentar. Irmãos, esse texto, ele chama muito a minha atenção. Essa passagem nos leva muito a meditar naquilo que Paulo está nos ensinando. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, vem nos ensinar a forma que devemos viver. Paulo diz no versículo 3, que nada façamos por ambição ou egoísta ou por vaidade, mas humildemente considera os outros superiores a si mesmo. O desejo do apóstolo Paulo é que sejamos mais semelhantes com Cristo e que a essência de Cristo seja em nós. Mas para isso devemos aprender a sermos humildes como Cristo foi. Paulo começa esse capítulo 2 bem prático e nos ensinando que nós devemos ser humildes, olhar para o irmão e considerar o irmão maior do que nós. Assim como Cristo foi humilde, assim como Cristo veio a este mundo e foi humilde, Paulo nos ensina a sermos também. Cristo, ele nos ensinou a servir. Cristo nos ensinou como servir. Cristo nos ensinou de maneira devemos servir, não somente a Deus, mas como também uns aos outros. Fica uma pergunta no ar. Como Cristo nos mostra a sua humildade? Como Cristo nos mostra de que maneira Cristo foi humilde? No versículo 6, diz assim, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele deveria apegar-se. Nós estamos falando de qualquer pessoa. Nós não estamos dando exemplo de qualquer outra pessoa. A Bíblia vem nos dar o exemplo de Cristo. E quem era Cristo? Quem era Cristo? De quem o texto está falando? Nada menos do que a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus Filho, Criador de todas as coisas. Quando nós falamos de Cristo, estamos falando de um Deus Criador de todas as coisas. Um ser que é transcendente à nossa mente, à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Ele é Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Você consegue imaginar quão grande é esse Deus? João diz que ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. E através dele todas as coisas foram criadas. Imagine todas as coisas. Imagine o céu, o sol, as estrelas, as galáxias, os planetas, os sistemas solares. Imagine você. Imagine a natureza. Imagine o oceano, o mar. Imagine o planeta. Imagine tudo isso que você consegue imaginar com a tua mente. Tudo foi criado por esse Deus. Será que esse Deus é qualquer pessoa? Será que esse Deus é mais qualquer um que nós conhecemos? Claro que não. Ele é superior porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele reina e governa sobre todas as coisas. E tudo o que se fez foi feito por intermédio dele.
Certa vez um filho chegou ao pai e perguntou ao pai qual era o tamanho de Deus. O pai, sem saber o que responder, ficou ali todo confuso, que como explicar Deus, qual o tamanho de Deus para o seu filho. E o pai de repente avistou ao céu um avião voando bem alto, bem alto. E o pai então perguntou para o filho: filho, qual o tamanho daquele avião? O filho respondeu ao pai e disse: pai, muito pequeno, muito pequeno. Então o pai levou o filho ao aeroporto e tinha um avião pousado, estacionado ali. E o pai levou o filho bem perto daquele avião. E o pai perguntou ao filho: filho, qual o tamanho desse avião? O filho respondeu: muito grande, pai, muito grande. Quando nós estamos distantes de Deus, vemos um Deus longe, muito pequeno. Não que Deus seja pequeno, não. Ele continua sendo Deus, o Criador de todas as coisas. Mas é porque estamos distantes deles. E enxergamos Ele pequeno. Mas da maneira que nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós usamos os meios da graça, que é a oração, leitura da palavra, cultuar a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós podemos compreender quão grande e poderoso é esse Deus. Talvez ainda você não entendeu o tamanho desse Deus, porque você está distante dele. As pessoas desse mundo não compreendem o tamanho desse Deus, porque as pessoas estão distantes dele. Mas quando mais nós nos aproximarmos dele, mais veremos quão grande e poderoso é o nosso Deus. O Deus que estamos falando não é um Deus qualquer. Ele não cabe na imaginação humana. Ele não cabe na nossa ideia humana. É bem verdade que se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, cada um terá uma noção do tamanho, da grandeza desse Deus. Mas ele não cabe em nossa imaginação. Ele é muito maior, muito mais transcendente do que aquilo que nós podemos imaginar. Ele não se limita às nossas ideias, nem ao nosso espaço, pois a nossa mente é limitada. Nossa visão não consegue contemplar a imensidão desse Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 9, que assim como o céu é mais alto que a terra, também os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais distantes do que o nosso. Nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que entendemos tudo. Nós achamos o expert da vida. Mas na verdade, Deus é muito mais transcendente do que aquilo que nós podemos imaginar. Por isso que a Bíblia nos ensina a dar graças ao Senhor. Indiferente das circunstâncias, dos problemas, nós devemos aprender a dar graças a Deus. Porque hoje nós só vemos o momento, agora, o que está acontecendo agora, mas Deus, Ele está lá na frente, trabalhando em nosso favor. Você consegue contemplar o hoje, mas Deus já consegue contemplar o nosso amanhã. Por isso que cabe a nós como igreja adorar este Deus, render graças e louvores a Ele, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Você só consegue contemplar o agora, o hoje, este momento, mas Deus já consegue contemplar o seu final. De repente você está orando por alguém hoje, e você fala: Senhor, mas essa pessoa está longe do teu caminho, distante dos teus caminhos. Mas saiba que a tua oração Deus está ouvindo. Esse Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Deus já está vendo ela transformada e glorificando o nome dele. Quando Deus chegou para Abraão e fez a promessa do filho, e disse que Abraão seria pai de uma numerosa nação, Abraão não conseguiria contemplar aquilo que Deus estava prometendo para ele. Mas Deus estava vendo que através de Abraão, da descendência de Abraão, muitos se chegariam ao Senhor. Deus está lá na frente. A Bíblia diz que Deus é eterno.
Você tem noção do que é uma eternidade? Se eu chegar Eu vi esse exemplo hoje, eu vou usar ele. Se eu chegar em 1 milhão de anos e tirar um dia de 1 milhão de anos, ele já não é mais 1 milhão de anos. Ele deixa de ser 1 milhão de anos. Se eu chegar na eternidade e tirar 1 milhão de anos da eternidade, a eternidade continua sendo eternidade. Porque ela não tem tempo, não tem início, nem tem fim, simplesmente é. E a Bíblia diz no capítulo 40, no versículo 28, de Isaías, diz assim: será que não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. O Senhor é um Deus eterno, Criador de todas as coisas. Certa vez, perguntaram para mim, eu acho que todos os pastores já perguntaram isso, alguém já perguntou isso para algum pastor, dizendo: quem criou Deus? Né? Porque nós temos a ideia de criação, de nascimento, de origem. Mas ninguém criou Deus, ele sempre existiu. Porque se alguém tivesse criado Deus, ele não seria mais Deus. Ele não seria mais esse Deus que nós o conhecemos. Porque Deus sempre existiu. Nós, seres mortais, não entendemos a ideia de eternidade. Porque nós temos um início e temos um fim. Estamos esperando o nosso fim. Mas Deus sempre existiu. Deus não está preso ao nosso tempo e espaço. Nunca houve um dia que ele existiu. E nunca haverá um dia que ele deixará de existir. Porque ele é eterno. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, diz assim: ao Rei eterno e imortal, invisível, o único Deus, seja dado a honra e a glória para todos sempre. Amém. Esse Deus que Paulo nos apresenta, que ele foi servo, ou se tornou como servo, é desse Deus que Paulo está falando, que se esvaziou e se tornou um de nós. Um de nós. Ele deixou a sua glória, deixou os louvores dos anjos, deixou a sua eternidade, deixou a sua imortalidade, se esvaziou de si e se rebaixou para ser como nós. Jesus era tão humano como nós. Que necessidade haveria de Deus deixar a sua glória e se tornar um de nós? Ele poderia simplesmente ter criado e cada um seguiria os seus próprios caminhos. Mas quando ele viu que o homem estava perdido e necessitava de um Salvador, ele se torna um de nós. Preso ao tempo, porque houve um dia que ele nasceu e encarnou de uma virgem. E houve um dia que ele morreu. Mas a Bíblia diz que ele também ressuscitou. E esse Deus se tornou um homem como nós. E a Bíblia nos fala disso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 3, 23 ao 27, diz que Jesus dormia em meio à tempestade. Você lembra daquela passagem da tempestade? As ondas vinham contra aquele barco e Jesus estava dormindo. Isso nos mostra que ele era como nós, que estava cansado, teve sono e precisava descansar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, a Bíblia diz que ele teve fome, assim como nós. Você lembra da tentação de Jesus? Satanás chegou a Jesus e disse: transforma essa pedra em pães, porque ele estava com fome. Em João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Que Jesus chorou. Que ele estava ali sentindo a perca, ou a emoção, ou o sentimento daquele momento, e Jesus chorou. Em Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum.
Você tem ideia que nós não oramos a qualquer Deus, que nós não falamos de qualquer Deus, mas nós estamos falando de um Deus supremo que se fez como nós e que hoje intercede diante de Deus Pai em favor de nós. Um Deus que entende o que é fome, o que é sofrimento, o que é traição, o que é perca. Um Deus que entende o que é uma humilhação. Um Deus que entende o que é se esvaziar-se e deixar-se a sua glória. Que nós não oramos a qualquer Deus, mas um Deus que, como nós, sofreu, mas sem pecado, e venceu para a glória do Deus Pai. Deixa eu achar aqui, irmãos, que meu tablet travou. A Bíblia diz que ele teve sono, fome, a Bíblia diz que ele chorou. Deus se torna um de nós. A Bíblia diz que se tornou um de nós e se esvaziou. Existe uma história, porque se esvaziar-se, às vezes a gente fica pensando, mas o que é se esvaziar-se? O que Jesus se esvaziou? Existe uma história de uma tribo antiga e de um jovem caçador. Esse jovem caçador saiu a caçar e na sua primeira caça esse jovem caiu em um poço, um lamaçal. E ali ninguém conseguiu salvar, ninguém pôde fazer nada por ele. Seus companheiros, seus amigos, ninguém pôde fazer nada por ele. E o chefe daquela tribo ficou sabendo o que estava acontecendo. E o chefe daquela tribo se despiu toda a sua roupa, toda a sua glória, e pulou onde aquele jovem estava, e tirou aquele jovem daquele lamaçal, e salvou aquele jovem. Jesus fez a mesma coisa por nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia salvação para nós. Ele se esvazia de toda a sua glória, tira toda a sua roupa de glória e pula naquele mesmo lamaçal onde nós estávamos morrendo e nos tira e nos salva daquele lamaçal. E nos coloca, irmãos, numa igreja como essa, para louvar e glorificar o nome dele. Quando o texto diz que ele se esvaziou-se, nos mostra esta ideia, que ele se despiu da sua glória e mergulhou onde nós estávamos para nos salvar. Ele ficou sujeito às mesmas paixões, assim como nós. Imagine Deus se rebaixando ao ponto de nascer de uma mulher. Imagine Deus se rebaixando ao ponto de ser alimentado por uma mulher. Imagine Deus sendo rebaixado ao ponto de se tornar um de nós. Você conhece um Deus que faz isso? Ele chama-se Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 2, versículo 8 de Filipenses, diz assim: sendo encontrado em forma humana, ele se encontrou em forma humana. Sabe o que me leva a pensar? Aqui não tem nenhuma criança, nenhum bebê hoje, né? Mas você já viu como os adultos se comunicam com os bebês? Né? Chega a dar vergonha, né? A gente boceja em frente à criança, a gente em frente à criança, sabe? Nós imitamos a criança, que achamos bonito. Eu vejo Deus se humilhando e se tornando um de nós, fazendo a mesma coisa, para que ele pudesse nos salvar. Para que ele pudesse se comunicar com nós. E a Bíblia é cheia disso.
Para que nós venhamos entender Deus, a Bíblia fala que Ele tem ouvidos, que Ele tem mão, que Ele tem pés. Para que nós pudéssemos entender a Deus. Ele se torna um de nós. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Além desse esvaziar-se, ele morreu. E não morreu qualquer morte. Ele morreu a morte de cruz. A morte de Jesus foi a pior que existia em seu tempo. Os romanos assim praticavam para servir como exemplo aos demais. Só eram crucificados pessoas que se rebelavam contra o imperador, pessoas inimigas do Estado, pessoas violentas e prisioneiros de guerra. Agora eu te pergunto, o que Jesus fez para merecer a cruz? Qual foi o pecado que ele cometeu para merecer a cruz? Que injúria ele levantou contra Roma para merecer a cruz? Jesus não havia matado ninguém, não havia se rebelado contra Roma, mas ao contrário, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus fez para merecer a cruz? Libertou um endemoniado, coisa que ninguém pôde fazer. Jesus foi lá e libertou aquele endemoniado de Gadara. Curou uma mulher que estava sofrendo há 18 anos de uma hemorragia. Ressuscitou a filha de Jairo. Perdoou uma mulher adúltera. Deu vista aos cegos. Alimentou os famintos. Ensinou como devemos herdar o reino de Deus. Qual pecado ele cometeu? Mesmo assim, os homens não acreditavam em suas obras. Os homens não deram ouvidos a ele. E gritavam: crucifiquem, crucifiquem. Deixe-me fazer uma pergunta. Como tem sido a sua atitude diante dessa verdade? Diante dessa verdade que tem sido exposta todos os domingos, todos os cultos aqui nesta igreja. Qual tem sido a sua atitude diante dessa verdade? Como reagimos a ela? Sabemos que as nossas obras não nos podem salvar, isso é verdade. Mas sabemos que também que aquele que está em Cristo deve andar como Cristo andou. E Tiago vai nos ensinar que a fé sem obras, ela é morta. Existe uma história que vou contar neste momento, eu gosto muito de contar parábolas, e ilustra bastante essa verdade. Que no tempo da escravidão, foi um homem comprar uma escrava, aquela escrava presa numa jaula, no canto, enojada daquela situação, pois ela estava sendo vendida como um animal. E aquele homem olhou para aquela escrava e disse: quero comprá-la. Ele pagou o preço por aquela escrava. E quando chegou perto daquela escrava dá uma cuspida no rosto daquele homem, porque ela estava com nojo daquela situação. Aquele homem simplesmente pega o lenço, limpa, e diz àquela escrava: hoje eu estou te dando a liberdade. Pega aquele contrato e rasga aquele contrato de compra e venda e diz: seja livre. Aquela escrava, sem entender aquela situação, sem saber por que aquele homem estava fazendo aquilo por ela, porque nada ela fez por aquele homem. Pelo contrário, Deus cuspiu em seu rosto. Ela, sem entender aquilo, ela se prostra diante daquele homem e diz: então hoje eu usarei a minha liberdade para poder te servir. Por isso eu te pergunto, diante do que Cristo fez por nós, como nós reagimos?
ouvimos, damos glória a Deus, mas saímos daqui e fingimos de que nada aconteceu. Esses dias eu ouvi um pastor, um ex-pastor, na verdade acho que nem era pastor, youtuber, chamado Pastorzão. Ele fazia uns vídeos engraçados. Mas ele se tornou ateu de uma forma assim. Ele disse: como é que a igreja prega um Deus que me libertou, sendo que eu nem pedi que ele me libertasse? Ele usa essa frase. Eu não pedi que ele morresse por mim. Eu não pedi que ele me desse a vida eterna. Por que agora eu tenho que servir ele? Porque eu sou obrigado a servir ele. Na verdade, nós não somos obrigados a fazer nada. Você não é obrigado a estar na igreja. Você não é obrigado a orar, a ler a Bíblia. Mas se você o fizer, o faça por gratidão, entendendo que ele fez por você primeiro, sem você merecer, ou até mesmo pedir. Devemos servir ao Senhor com gratidão. Fazemos o que fazemos por sermos pessoas gratas a Ele. Vivemos da forma que o nome de Jesus seja louvado em nossas vidas. E Ele precisa ser reconhecido através das nossas obras. Qual será a sua reação aqui nesta noite? Você pode ter duas reações. Vai sair daqui crendo que Ele realmente fez isso por você e crendo nele, através da obra dele. Ou irá fazer igual aos fariseus, vai rejeitá-lo. Vamos louvar a Jesus pela vida eterna, pois Ele se esvaziou da sua glória e se tornou um de nós, para nos salvar da merecida ira de Deus. Deus não teria como nos perdoar, irmão, se não fosse através da morte de Jesus. Imagine você diante de um tribunal, diante de um juiz. Imagine um réu culpado, um assassino culpado. E aquele juiz, diante daquela multidão, ele simplesmente olha para o réu e diz: você está livre, eu te perdoo. O que você diria? Que juiz injusto. Que juiz corrupto. Alguém deve ter pago para ele. Porque ele matou. Esse réu deveria ser preso. Porque ele matou alguém. E como é que Deus, sendo Deus, pode nos perdoar? Simplesmente nos perdoar. Ele seria injusto se eu fizesse. Mas quando ele via Jesus, ele coloca alguém. Jesus se torna um de nós. Ele toma o nosso lugar. E ele leva sobre si a ira de Deus em nosso lugar. Então somos perdoados hoje. Não por causa do nosso mérito, mas por causa que Jesus se tornou um de nós. Por isso, irmãos, o que cabe a nós essa noite é glorificar e exaltar o nome dele. E saímos daqui alegres e felizes, porque ele nos tornou cidadãos dos céus, e com ele reinaremos e viveremos eternamente.